Olá, pessoal, a paz do Senhor. Eu sou a tia Polly do canal da Turma da Tia Polly e hoje nós estamos aqui para a pré-aula da classe dos juniores. Se você é professora dessa classe, seja muito bem-vinda ao nosso canal. E se ainda não é inscrita, não deixa para depois, se inscreve agora. E eu também quero te convidar a fazer parte do nosso grupo no Telegram. Vou deixar aqui nos primeiros comentários o link que te direciona até a nossa página. Venha, traga as suas sugestões e faça parte da nossa turma. Quero deixar um recadinho para vocês que estão chegando agora no nosso canal. Nós preparamos pré-aula para a classe dos berçários, maternal, jardim de infância, primários e juniores, tudo organizado numa playlist. Se você conhece professores dessas classes, compartilhe o nosso canal com eles também, para que assim a obra do Senhor seja abençoada e o nosso canal possa crescer a cada dia. E agora vamos dar início à nossa aula número 6, que traz por título A Armadura de Deus. Trouxe para vocês 3 sugestões de hino que fala sobre a armadura de Deus. E o nosso memorizando diz assim: Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá, e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Efésios 6:3. E como sugestão, eu trago para vocês essa imagem do textuário dentro dos escudos. Vocês entregam para as crianças os 3 escudos e eles vão tentar organizar o textuário na sequência, certo? E como nós vamos falar de armadura, eu trago para vocês essa sugestão de armadura, eu achei bem bonita. Quando eu fiz, eu peguei essa imagem. Eu ampliei no PowerPoint do tamanho que eu queria, eu ajustei os slides e depois eu copiei aqueles slides no PowerPoint e pedi para imprimir no tamanho normal, ali na opção de impressão. Tem bastante vídeos no YouTube que ensinam como imprimir de forma ampliada, certo? Ficou bem certinho, ficou assim, foi bem joia e tenho até hoje, sempre que eu posso estou usando, certo? E o que ressaltar na história? Primeiro, vocês vão ver que o versículo ele não começa já, a carta ali de Paulo, no capítulo 6, ele não começa já contando as armaduras. Então, é bom você ler algumas coisas que aparecem antes da armadura. Porque não adianta a gente, opa, vamos tudo para a guerra, mas tá todo mundo, né, só querendo tomar a sua armadura ali e cheio de brecha, digamos assim. Aí você vai ser derrotado mesmo. Então, antes de você ir para um campo de batalha, você, né, pode ver que os soldados eles têm que completar 18 anos, ele tem que fazer um treinamento para depois ele ir, né, guerrear. E assim também é a nossa vida espiritual. Nós precisamos acertar alguns detalhes antes de começar a querer a guerrear pelo reino de Deus. Primeiro, nós vamos ter que começar consertando a nossa vida, fechando brechas, senão nós vamos ser derrotados pelo inimigo. E quais são as brechas que ali mostram? Por exemplo, no início fala sobre o dever dos filhos em obedecer e honrar o pai. Como está o seu relacionamento com os seus pais? Será que você tem honrado? Será que você tem obedecido, como ali fala? Porque vocês veem que fala em obedecer e fala em honrar. Obedecer é como qualquer outra pessoa que obedece uma ordem. Vou lá porque eu sou obrigado a obedecer. Agora, honrar é você obedecer com amor, com respeito àquilo, sabendo que você está fazendo o melhor, certo? Então, o que que é o honrar? O honrar é você obedecer, mas não por obrigação, e sim por amor. É tudo que você vai fazer, não, eu vou obedecer meus pais, não porque ele está mandando, mas porque eu amo, porque eu conheço ele, eu confio nele, certo? Então, esse ali já começa por aí. Tem muitos adultos que saíram de casa e deixaram lá brechas abertas, né? Desonraram o pai, saíram brigado, casaram mesmo para fugir de casa. Então, a gente precisa reparar, aí a gente vai, nossa, mas por que que a minha vida não vai para frente? Por que que, né, vira e mexe, tô pedalando, pedalando, tá faltando, não tem as coisas. Por quê? Porque ficou uma brecha atrás. E o primeiro mandamento do Senhor é honrar pai e mãe para que vivas bem e se prolongue os seus dias na terra. Então, para viver bem, se prolongar seus dias na terra, você tem que reparar o seu altar atrás, certo? Para você poder ir para frente, você tem que deixar a tua história certa. As situações que desonra, quando você enfrentou seu pai, quando você, enfim,
falou mal da sua mãe, vai arrumando, vai pedindo perdão para Deus. E se você tiver a oportunidade, peça perdão aos seus pais, repare esse altar, porque senão você é derrotado por inimigo. Veja, alguém que não honra pai e mãe, ele não vai honrar ninguém. Ele não vai honrar chefe, daí nenhum chefe é bom para ele. Ele não vai honrar nenhum pastor, porque nenhum pastor vai ser bom para ele. Por quê? Porque ele tem um problema com as autoridades. E o Senhor instituiu a autoridade na nossa vida. Ou nós aprendemos e nos submetemos a ela, ou senão não tem como nós pegarmos a armadura de Deus. Certo? Não sou eu que estou dizendo, está na palavra de Deus e é assim que começa o versículo 6. É muito bonitinho, todo mundo tá enfileiradinho lá e vão para a guerra, mas aí o que acontece? É massacrado, certo? Por quê? Porque tem coisa para trás que não arrumou. E se você é uma nova criatura, como a gente fala, não, mas eu sou uma nova criatura, qual é então o problema de você voltar para trás e se reconciliar com seus pais, e pedir perdão, de dizer, olha, se talvez não há como conviver com eles, ok, mas pelo menos sinta que houve um perdão, que houve um conserto, certo? E aí, claro que nós estamos falando aqui como com adultos. Com as crianças, você vai falar a mesma coisa. Vocês precisam desse pequenininho, porque senão você vai se cercando um caminho de desonra, de desrespeito com o pai. Quantos filhos querem mandar na casa, fazem escândalo. E, nossa, a gente vê que muitas vezes hoje a autoridade saiu das mãos dos pais e estão na mão dos filhos. E não é esse o desenho de Deus para nós. Então, se você já vai ensinando, veja, imagina se você desde pequenininho já andar num caminho de honra. Quando você chegar a hora ali de enfrentar as lutas, as dificuldades, o Senhor vai estar com você, porque você não deixou um rastro cheio de brecha para o inimigo usar a sua vida. Certo? Pais, não provoqueis a ira dos filhos e criai na disciplina e a demonstração do Senhor. Então, primeiro, pai, não provoque a ira do filho. Você sabe que aquilo deixa teu filho irado? Então, não fique tirando sarro, não fique comparando ele com os outros, não fique ali dizendo, mas você não vai para frente lançando palavras de maldição. Então, tudo que você sabe que provoca a ira do seu filho, você não vai fazer. Mas eu não posso pedir para ele fazer nada aqui em casa que provoca a ira do filho, então por isso que eu vou ter que fazer o serviço sozinho? Aí é outros 500, porque ali diz assim, ó, criai na disciplina e na admoestação do Senhor. O Senhor mesmo fala na palavra dele, vai ter com a formiga, o preguiçoso. O Senhor não gosta de pessoa preguiçosa. Só que quem que vai ter que criar isso é o pai. Certo? Então, se o filho fica bravo porque você está ademoestando ele no Senhor, mostre isso para o seu filho. O que eu estou dizendo ali de não provocar a ira dos filhos é você ficar tirando sarro. Ai, vai lá com a namoradinha. Ai, o fracote. Você não é de nada. E tantas outras coisas que a gente vê o pai falando, né? A mãe fala, sabe que aquilo vai deixar o filho irritado e continua fazendo. Então, é diferente você deixar seu filho irritado porque está provocando ele, do que você deixar o seu filho bravo porque você está ensinando ele, certo? E ali a palavra do Senhor fala, então você não provoque, mas você cria ele na disciplina, tá bem? Também fala sobre os servos, como que os servos devem servir os seus senhores. Estamos sempre falando de autoridades. Então, o filho respeitando a autoridade e como que um pai deve se comportar com o filho. Agora nós estamos falando de servos que têm que sim se submeter ao seu senhor, como se estivesse submetendo a próprio Deus, e também fala como que os senhores devem se comportar perante os seus servos. Vocês estão entendendo que há uma troca. O Senhor cobra tanto do filho quanto do pai. O Senhor cobra tanto do pai quanto do filho. Cobra do servo e do Senhor quanto do servo. Certo? Então, qual dessas características vocês estão neste momento? Se você é o Senhor, ali em Efésios está falando como que o Senhor deve tratar o seu empregado. Se você é um empregado, ali também está dizendo como que um servo deve tratar o seu senhor. E a Bíblia, ela não deixa brechas para dizer para o patrão bom você respeita, para o patrão ruim você não respeita. Para o pai bom você respeita, para o pai ruim você não respeita. Não. É pais, é filhos, é servos e senhores. A lei é para todos. Certo? Porque o Senhor vai acertar com cada um. Aquele que honrou ou desonrou, que isso pertence a Deus, não é nós na nossa justiça. Ele fez isso comigo, pois agora eu vou fazer também. Não, a justiça vem de
Deus. E continuando, é fácil você ser um bom filho? Não é. É fácil você ser um bom pai? Também não é. Assim como também não é fácil você ser servo, assim como também não é fácil você ser senhor. Por isso que o Senhor falou o quê? Mas sejam fortalecidos na força do Senhor. A gente de vontade própria, a gente não tem disposição muitas vezes para desempenhar esses papéis que precisamos. Mas quem que é que nos dá força? O Senhor. E aí, quando nós, então, toda essas atitudes de honra às autoridades, de honra como autoridade, eles vão nos fortalecendo no Senhor. E quando nós, então, agora somos fortalecidos, amadurecidos no Senhor, nós mesmos tomamos as nossas armaduras. Não é chegar, ai, Senhor, me reveste. Não, Paulo está dizendo, cumpriu todos os requisitos, fez um chequinho ali, tudo certo? Agora sim, vocês se revestem de toda a armadura. Olha que coisa linda, né? Continuando lá. E olha como que era composta a armadura. Paulo estava então ali preso, ali ele tinha contato, ele ficava vendo os centuriões romanos, ali os soldados romanos que faziam a guarda da onde ele estava preso. E aí ele foi comparando essa armadura de Deus exatamente com a armadura romana, que era como aquele povo já estava familiarizado. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre cada parte da armadura. Por exemplo, a gente vai falar sobre o cinto da verdade. O cinto é ele que faz a junção de toda a armadura, da parte de cima com a parte de baixo da armadura. Então, para você estar protegido na parte superior e na parte inferior da sua armadura, você precisa de um cinto que faz a amarração de tudo isso. E como que é esse cinto? É a verdade. Se você mente, se você engana, se você já está, na tua armadura não vai ficar no lugar. A tua armadura ela vai se soltar aí durante a batalha. Por quê? Porque nós temos que andar na verdade. Jesus é a verdade. O inimigo é o pai da mentira. Então, o que que ele vai jogando para você? Mentira, para você viver na mentira, situações que você pensa, ai, é mais fácil eu mentir do que falar a verdade, mas que você peça, né, seja fortalecido na força do Senhor e fala, Senhor, eu vou falar a verdade, custe o que custar, seja qual for a consequência. Eu escolho andar na verdade. Então, esse cinto da verdade é só na verdade que você vai ficar protegido. Se você não fala a verdade, se você não anda na verdade, você não vai, a tua armadura não vai ficar no lugar que precisa. A couraça da justiça. Então, veja bem, a couraça, ela protege o peito, protege ali o coração daquela pessoa. Porque o que que acontece quando a gente recebe alguma afronta, alguma mágoa, aqui no nosso coração alguém vai lá, você fez o bem, a pessoa pagou com o mal, atua na hora, o teu senso de justiça própria fala, ah, fez isso para mim, mas eu vou fazer isso para você também. Só que a nossa couraça da justiça não busca a nossa própria justiça, porque de quem que nós devemos tomar a armadura? Revestivos de toda a armadura de Deus. Então, de quem que vem essa justiça? Não é a nossa justiça própria, é a justiça de Deus. Então, é essa justiça com que nós vamos nos proteger, vamos blindar aqui, né, as nossas emoções, aqui o nosso coração, para que a gente não venha querer agir com justiça própria quando formos acertar alguma situação, quando alguém nos fizer mal. Eu falo, Senhor, Deus já me ajuda a perdoar essa pessoa, não deixa entrar uma raiz de amargura e que a tua justiça alcance aquela pessoa. Amém? Olha as botas do evangelho da paz. Então, olha, essas botas protegiam os passos daquelas pessoas. E o que que esses soldados levavam? Esses soldados levavam eles na frente da batalha. Esses soldados, eles viviam aonde eles queriam, eles iam. Com esses sapatos, eles entravam na casa deles, eles entravam andavam pelas ruas, nos comércios, aonde eles tinham que ir, eles iam, os soldados andavam com esse sapato. Então, nós temos que estar calçado o tempo todo com o evangelho da paz. É você entrar no lugar, as pessoas, nossa, ficou diferente. Quando aquela pessoa está aqui, as coisas são diferentes. Por quê? Porque surge uma paz e ela vai pregando esse evangelho. Porque evangelho é boas novas. Então, nós temos que ir levando essas boas novas de paz para aquelas pessoas
Fique tranquilo, Deus está cuidando de você. Olha, não precisa você se sentir sozinho, derrotado. Tem alguém que luta por você, que vence por você as batalhas, que já morreu por você. Então, aonde nós estivermos, nós temos que estar andando com os nossos sapatos do Evangelho da Paz, com as nossas botas, com os calçados do Evangelho da Paz. Certo? Aí nós temos o que? O escudo da fé. Olha a importância do escudo. Por isso que a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque é através da fé que nós nos protegemos. O escudo, ele também é uma arma de defesa. Antes de nós usarmos ali a nossa couraça da justiça, antes de nós usarmos ali os pés, veja que esse escudo romano, como eu trago para vocês, ele é um escudo grande, ele protege o corpo todo da pessoa. E é o que nos protege é a nossa fé, porque o inimigo ele vai ficar constantemente lançando dardo para te colocar em dúvida, para te deixar com medo, para te ameaçar. Então o inimigo ele te cerca de todas as formas e você precisa do que? Da fé para combater tudo isso, para se defender. Então a fé é um meio de defesa. Ele não pode abalar a sua fé se você estiver ali fortalecido, se você conhecer quem você tem crido, se você exercer a sua fé. Então, a gente tem que pedir mais fé. Por exemplo, no barco, né, que eles estavam ali no meio daquela tempestade, estavam aflitos, estavam com medo. O que Jesus falou para eles? Homens de pouca fé. Muitas coisas que eles não venciam, o Senhor dizia, não tendes fé? E quando a pessoa vencia, Jesus dizia, a tua fé te salvou. Então, olhe só a importância de nós estarmos sempre alicerçando a nossa fé, pedindo para Deus para fazer com que a nossa fé cresça. A capacete da salvação, olha só quantos dardos do inimigo nós levamos na nossa cabeça. É ou não é? O inimigo lança na nossa cabeça mentiras, mas eu acho que você não é salvo, mas você não é tão bom. Olha, aquela pessoa é pior que você. Olha o que você fez, não tem perdão. Olha, agora já não tem mais jeito para você. E aí o inimigo, sabe? Então você tem que pôr o teu capacete de salvação. Ei, eu sou salvo. Nisso eu também já fui salvo pelo sangue de Cristo. Eu já venci isso pelo sangue de Cristo. Por quê? Porque o que nos redime, o que nos salva é Jesus. Se você tem Jesus, você tem que vestir esse capacete da salvação. E quando o inimigo começar a atacar a sua mente com medo, com pânico, com depressão, você vai falando assim, eu já sou salvo, eu já venci nisso, eu não vou ficar ansioso com o que vai acontecer, porque o Senhor está cuidando disso. Então, vista esse capacete da salvação, tenha certeza da sua salvação. E enfrente esse inimigo, não recue no campo de batalha e vá ali. Quando vier esse medo, você tem que conhecer a palavra do Senhor, porque você vai recitar. Então, nós temos toda essa armadura até aqui apenas para a nossa defesa. O cinto, a couraça, as botas, o escudo e o capacete é tudo para defesa. Nós temos apenas uma arma de ataque, que é a espada. E o que é a espada? É a palavra de Deus. Então você precisa conhecer a palavra de Deus, porque quando vier esses ataques do inimigo, a tua fé não seja abalada, porque você sabe em quem tem crido. A tua armadura não fique ali pondo à prova se ela vai subsistir ou não, porque você tá na verdade, você conhece a verdade que é a palavra de Deus, você não busca a sua justiça, mas você sabe que tem alguém que é mais forte que você e que vai fazer a justiça dele, que é o nosso Deus. Você tá ali sempre preparado para pregar a palavra de Deus, né? Aonde você está proclamando a fé, você está usando o capacete da salvação, você está ali amparado pelo escudo da fé. Então, tudo isso são meios de defesa. A única arma de ataque que nós temos é a palavra de Deus. Quando o inimigo se apresentou para o Senhor no deserto, o que o Senhor usou para combater o inimigo? A palavra de Deus, certo? Então você precisa conhecer a palavra de Deus. E a gente entende que a espada, às vezes, ela fere. Então, não é assim só a espada, ela é tão afiada, porque ela penetra a divisão da alma e do espírito. Então, é a palavra, ao mesmo tempo que ela está nos ferindo, ela está também nos levando cura.
Então, meditar na palavra do Senhor e viver a palavra do Senhor são coisas que precisam fazer parte da nossa caminhada cristã. E aí, então, se você, professora, conseguiu entender tudo isso, por aqui que serve cada parte da armadura, a gente também precisa passar isso para as nossas crianças com exemplos que eles consigam entender. Só que o versículo ele não termina aí. O nosso versículo ainda, ele continue falando o quê? No versículo 18, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, olha só, além de toda essa nossa armadura, nós ainda precisamos estar orando em todo tempo, orando e vigiando. Ele fica ali no seu posto orando e vigiando, cuidando também para não cair nas ciladas do inimigo, vendo de longe, olha ali é uma cilada, pois eu não vou cair, porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Tem quantos irmãos que estão brigando com o próprio irmão? Tem tanto, né? A gente vê ali essa disputa, mas quando você se reveste de tudo isso, tá conhecendo a palavra, orando, você fala, aí nem vou deixar essa mágoa crescer no meu coração, porque eu sei que é o inimigo usando ele para me afrontar, certo? Então, são essas, né? Certo? Então, tente ali, vai estudando melhor, vai ali meditando sobre isso para você passar para os seus alunos. E agora vamos para a sugestão de atividade. Essa é uma atividade bem simples, professor, conforme o seu tempo que você tem, você dá ali para as crianças pintarem, depois vocês recortam e auxiliam eles na colagem desses das nossas armaduras ali e vai falando com eles. Eles vão falar, para que serve a capacete da salvação? Agora mostra, né, a sua menininha para as meninas e vai explicando para que serve cada uma dessas armas. E eu trouxe um outro que é um pouquinho mais elaborado, mas é o que as crianças gostam, principalmente nessa idade, eles gostam de montar. Talvez não dê tempo de montar para sua sala, por isso que se você quiser montar na sala, você já tem que pedir para eles levarem cola, todo mundo leva a cola, leva a tesoura, porque se tiver que esperar ali um cortar para emprestar a tesoura para o outro, eu tenho certeza que não vai dar tempo, certo? Ou se vocês quiserem, leve de atividade lá para eles poderem montar na casa com a ajuda dos pais e aí eles vão contando também para os pais. É uma ótima alternativa, certo? São essas sugestões da aula de hoje. Se você gostou, já deixa seu like, já compartilha com quem você acha que precisa ouvir essa mensagem e com outros professores. Deus abençoe vocês e até a semana que vem. Tchau, tchau!